Oba! Estamos aqui para mais uma edição do canal Dicionário. Desta vez vamos conversar a respeito do segundo poema do livro Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade. Este segundo poema chama-se Infância. E é claro que você já sabe que a infância do meu grande amigo Carlos Drummond de Andrade se deu em Minas Gerais, lá pela cidade de Itabira. Muito bem. E lá naquela época, quando ele era menino lá em Itabira, ele disse também para nós, ele escreveu naquele poema Confidência do Itabirano, lá na última estrofe: tive ouro, tive gado, tive fazendas. Lembra-se disto? É sobre isso que ele está falando aqui no poema Infância, dessa época em que ele teve ouro, teve gado, teve fazendas. Vamos começar com uma leitura do poema. Não é um poema extenso, mas ele é bastante denso e bonito e plasticamente muito agradável. Vamos ver aqui o que diz o poema. Acompanhem comigo. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras, li a história de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala, nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Não acorde, menino, para o berço onde pousou um mosquito, e dava um suspiro. Que fundo! Lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda, e eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Belo poema! Ele dedicou esse poema a Abigail Renaud, um grande poeta, mas também político e etc., e foi membro da Academia Brasileira de Letras. Esse Abigail Renaud participou com o Drummond da primeira fase modernista lá em Belo Horizonte, nos anos 20. Eles participavam de um grupo que ficou conhecido como Grupo do Estrela, porque esses intelectuais se reuniam no Café Estrela, lá na Rua Bahia, em BH, e lá eles conversavam madrugada adentro, e fumando, e bebendo, e tomando café, e lendo poemas e artigos, e discutindo os idos do modernismo brasileiro que estava se iniciando. E ele, então, ele tem uma outra coisa muito semelhante com o Drummond, que eu admiro muito, que é o seguinte: o Drummond nasceu em 1902 e morreu em 1987, ou seja, ele viveu todos os 85 anos dele dentro do século XX, o que é um privilégio bastante grande, para acompanhar o desenvolvimento do século XX. O Abigail Renaud, mais ainda, porque ele nasceu um ano antes do Drummond, em 1901, e ficou vivo até 1995. Ou seja, Abigail Renaud viveu quase todo o século XX. Faltaram 6 aninhos para ele viver todo o século XX. Então os dois tinham muito o que conversar, tinham muito o que discutir. E porque eles eram bastante não iguais, eles tinham algumas diferenças, porque por causa da formação. A formação do Drummond, a ideia do Drummond, a formação em Itabira, a experiência de Itabira, da Pedra no Caminho, em Belo Horizonte, a família, etc., fez o Drummond um cara muito mais sensível e pronunciador das suas individualidades. Já o Abigail Renaud tinha uma formação mais neoclássica, gostava de uma língua portuguesa mais bem cuidada, de uma poesia mais bem rimada. Então, como eles tinham algumas divergências, a discussão era boa. E eles se entenderam bastante bem, apesar das diferenças, e eu tenho certeza de que eles se colaboraram bastante. Então ele dedica esse poema ao Abigail Renaud. Mas vamos a ele, o poema então. Você está com o poema aí na mão? Acompanha comigo ali a primeira estrofe. O poema tem 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Vamos rever a primeira estrofe e ver o que nós temos de interessante nela. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo.
Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras, li a história de Robinson Crusoe. Cumprida história que não acaba mais. Esse comprida história que não acaba mais é interessante porque ele coloca no presente esse acaba. Ele coloca tudo antes no pretérito imperfeito. Porque ele fala, meu pai montava, minha mãe ficava, meu irmão dormia, eu lia. Ele coloca tudo no pretérito imperfeito. Mas aí, comprida história que não acaba mais. Ou seja, aquela história da solidão do Robinson Crusoe o acompanhou durante toda a sua trajetória. Não acaba mais. Ele esteve sempre com essa solidão do Robinson Crusoe. Ali também, menino entre as mangueiras, olha que verso mais bonito que não tem vírgula alguma. Eu sozinho, menino entre mangueiras. É um verso muito telegráfico, muito consistente pelo tanto de substantivo e também pelo tanto de palavras mais densas, mais fortes, mais significativas, porque a palavra sozinho é bastante significativa. Eu sozinho, menino entre mangueiras. Mas é um sozinho que tinha o pai por perto, que tinha a mãe por perto, que tinha um irmão mais novo por perto. Então ele estava entre quem estava acima dele, pai e mãe, estava quem estava aquém dele, um irmão mais novo que estava dormindo no berço. Ele estava sozinho entre mangueiras, mas muito confortável. Ele se sentia bastante bem protegido. E talvez por isso ele vai achar no final do poema que a vida dele era muito mais bonita que a de Robinson Crusoe. Porque na solidão dele tinha um conforto, uma felicidade, uma alegria, uma proteção, uma segurança, que é invejável, que infelizmente, não é a maioria das pessoas que tem. Não é a maioria das pessoas que tem papai, mamãe, irmãozinho mais novo, bem agasalhado, com leitinho, e ele poder, nessa idade, ter um livro às mãos, embaixo de uma mangueira, sozinho, lendo Robinson Crusoe. É um privilégio muito grande. E é claro que ele percebeu esse privilégio, ele teve consciência disso e ele escreveu para nós. E essa comprida história que não acaba mais é que demonstra esse prazer de estar nesse lugar, nessa circunstância. Você vê que ele vai montando a cena descritivamente, não tem ação. É uma descrição como se você montasse um quadro. E esse quadro vai te dar uma sensação, uma aparência plástica bastante significativa, que vai construir no espectador um sentimento bastante satisfatório, um sentimento bastante gostoso, bastante de presente, sem estar preocupado com o passado ou o futuro. Daí porque comprida história que não acaba, presente que não acaba mais. A vida dele é sempre um presente. E é um presente porque não existe nada mais preocupante para qualquer ser humano do que a segurança. Não existe nada mais preocupante para qualquer ser humano do que estar vivo, do que permanecer vivo, do que estar livre de ameaças, de perigos, de não estar sujeito às intempéries, de você se sentir seguro, tranquilo porque seguro. E é isso que ele sente na primeira estrofe. Bem o oposto de Robinson Crusoe, muito inseguro, sozinho entre canibais e etc. Então ele bem, nossa, que delícia, que maravilha. Depois então para a segunda estrofe. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala nunca se esqueceu. Chamava para o café. Olha que legal, no meio-dia branco de luz, quando o sol está a pino e branco de tanta luz, de luz reverberante, de luz abundante, uma voz, que ele não colocou uma voz preta, mas uma voz da senzala, de quem aprendeu a ninar nos longes da senzala. E o café preto também chamava para o café,
café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Então, esse equilíbrio entre o preto do café e o branco da luz do meio-dia, essa alternância do claro e do escuro, fica mais gostoso esse café, fica melhor esse café, o café gostoso, o café bom. E ele repete esse café preto, café gostoso, café bom em 3 versos diferentes. Ele começa 3 versos com a palavra café. Isso é uma anáfora, começar com a mesma palavra. Mas o modernista não tem problema de ser repetitivo, ele não tem problemas como os clássicos e os neoclássicos. Para eles, o que é importante é você arrumar novas formas para novos sentimentos. Quando ele infringe uma regra clássica e coloca essa repetição bastante classicamente pobre de falar antepenúltimo verso, café preto que nem a preta velha, penúltimo verso, café gostoso, último verso, café bom, último verso da segunda estrofe, estou dizendo. Então começar os 3 versos com a palavra café. Só que nisso ele estende o gosto ou a lembrança do gosto do café. Porque quando ele fala café preto que nem a preta velha, e ele volta com café gostoso, e o gosto e a lembrança, o gosto gostoso da lembrança do café continua, aí ele fala de novo café bom. Então ele estica esse gosto pelo café, esse prazer da lembrança do café gostoso, ele estica nessa anáfora. É um recurso. É um recurso por quê? Porque o poema existe para isso. O poema existe para você guardar um sentimento. O poema existe para você fotografar um sentimento. Por quê? Porque se fosse imagem, eu fotografaria com a máquina fotográfica do meu telefone. Mas sentimento você não pega com a luz. Então eu faço uma imagem através de palavras, uma imagem que me dê o sentimento que um dia, quando eu quiser recordar, eu vou ter esse sentimento ali. Como eu tenho uma fotografia para recordar um momento, eu vou ter um conjunto de palavras, palavras muito bem escolhidas, numa determinada ordem, que vão guardar para sempre um determinado sentimento. Mas não é só lembrar o sentimento do café preto que nem a preta velha. Não, estica o café, porque um café tinha aquele gosto que perdurava. Então ele quer que perdure, aí ele repete café gostoso, café bom, e vai repetindo por quê? Porque estende, estica, persiste aquela lembrança gostosa do café ao meio-dia. E para quem assim não é do campo, para quem nunca viveu no campo, pode até se espantar de falar tomar café meio-dia. Porque eles almoçavam 10h30 da manhã, estavam almoçando, 11 horas da manhã no máximo, estavam almoçando. Na terceira estrofe, minha mãe ficava sentada cozendo. Veja que ele vai repetir esse verso novamente. Na primeira estrofe, ele tem esse verso, minha mãe ficava sentada cozendo. Aí ele volta com essa imagem, minha mãe ficava sentada cozendo. Por quê? Porque lá em cima ele não falou cozendo o quê? Ela estava costurando o quê? Não falou, só falou que ela ficava costurando. E essa imagem precisava ficar mais completa. Então ele repetiu, ele retomou aquela imagem para completá-la. Por quê? Porque o sentimento ficou interceptado. Então ele diz, minha mãe ficava sentada cozendo, para o berço onde pousou um mosquito. E dava um suspiro. Que fundo! Quer dizer, minha mãe dava um suspiro, mas um suspiro fundo, forte, havia muito sentimento naquilo. E ela estava costurando artefatos para o berço do irmãozinho mais novo. No meio dessa imagem, ele incluiu, como se fosse uma cena surrealista, ele inclui a mãe chamando a atenção dele, não acorde o menino. Como ele montou uma imagem surrealista, então a ordem parece que não fica tão correta, mas é corretíssima e bela. Porque veja comigo, estou na terceira estrofe, quem está com o poema aí na mão, acompanha comigo. Na terceira estrofe, a estrofe é assim, minha mãe ficava sentada, cozendo, olhando para mim, não acorde o menino, para o berço onde pousou o mosquito, e dava um suspiro. Que fundo.
Percebeu que parece que não há uma fluência, parece que há uma incoesão ali, mas não é. Se você pegar o verso do meio, são 5 versos, se você pegar o terceiro verso e colocar para o fim, fica uma coesão, mas não dá a plástica, não dá a cena verdadeira, não dá o sentimento que ele quer. Então, se você apelar para falar assim, não, eu quero que o verso, eu quero que a estrofe fique com uma coesão gramatical correta, com uma coesão linguística correta, aí eu vou dizer, então escreva assim, ó. Minha mãe ficava sentada cozendo para o berço onde pousou um mosquito, olhando para mim. Não acorde o menino. E dava um suspiro, que fundo. Dessa forma que eu li, ficou linguisticamente mais coesa a estrofe. Só que o que eu fiz? Eu peguei o verso, o segundo e o terceiro verso, não, eu peguei o quarto verso e coloquei como se fosse o segundo. Só isso. Aí dá essa coesão, só que não dá a plástica e muito menos o sentimento que ele queria. Percebeu que é um recurso? Ele troca um verso de lugar, não uma palavra. Não, Maurício, ele troca um verso de lugar e aí dá a imagem que ele quer para dar o sentimento que ele quer. Então, repetindo para quem perdeu, então, vamos lá. Ele pega, se você fizer o seguinte, ó. Se você pegar o quarto verso da terceira estrofe e colocar para ser o segundo verso da terceira estrofe, vai dar certinho, linguisticamente, não poeticamente. Então, veja comigo o exercício novamente. Então, ó, minha mãe ficava sentada cozendo para o berço onde pousou um mosquito, olhando para mim. Não acorde o menino. E dava um suspiro, que fundo. Quando a mãe tinha os 2 filhos em mente, dava um suspiro muito grande, porque ela estava cuidando do berço e ainda chamou a atenção do outro, e aí cuidando dos 2 simultaneamente, enquanto estava cozendo, aí era muito sentimento para um instante só, e ela deu um suspiro bastante fundo. E ele sentiu esse amor da mãe, certamente. Legal esse exercício, quer dizer, ele usou o deslocamento de um verso para dar uma imagem surrealista que ia dar o sentimento que ele queria, para dar um suspiro que fundo. Na quarta estrofe, lá longe meu pai campeava, ele retomou essa imagem também do pai campeando. Lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. Ele dá essa ideia de sem fim, aquela ideia também comprida história que não acaba mais, porque na infância também as coisas são muito curtas. Nós não temos uma noção da dimensão infinita do mundo. Nós não temos uma noção de tamanho da cidade, do país, do estado. Não temos isso. E para nós, qualquer coisinha um pouquinho longe já é infinita, já é muito distante. Aí quando o pai desaparecia lá no meio do mato, lá no pasto e nas matinhas da fazenda, ficava uma coisa muito infinita, muito longe, muito distante. E também a ilha de Robinson Crusoe era muito longe. E também a história era muito comprida porque tinha muitos acontecimentos. Então tudo para ele era muito longe, no mato sem fim da fazenda. E ele vai terminar com essa ideia muito gostosa, e eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Esse eu não sabia, mas ele sabe agora. Isso me lembra um poema do Fernando Pessoa, que ele ouve, lembra, o Fernando Pessoa tem um poema em que ele ouve uma música, e essa música o leva lá num passado da sua infância, muito, muito, muito no começo da infância. Ele nem lembra se realmente ouviu essa música um dia, só que ele ficou emocionado com essa música. E aí ele se lembra de algumas coisas da infância, da primeira infância, por causa dessa música.
e se sente muito feliz, muito feliz. E aí o Fernando Pessoa escreve um verso maravilhoso assim: e eu era feliz? Fui-o outrora, agora. Olha que lindo, fui-o outrora, agora. Ou seja, eu fui feliz naquele tempo, agora. Porque eu fui feliz naquele tempo, mas não tinha consciência da minha felicidade. Eu era muito criança, eu não tinha noção. Eu não tinha nenhuma ideia do que era estar bem. Os meus valores não chegavam a uma bala de coco. Então, meus valores eram muito pequenos, muito curtos. Então, eu tinha uma felicidade inconsciente, uma felicidade incipiente, uma felicidade selvagem, animal. Agora, adulto, olho para trás e falo: nossa, mas aquilo era muito bom. Aquilo era muito feliz. Meu pai ali a cavalo, indo cuidar da fazenda, minha mãe sentada à sombra com meu irmão no berço, e eu ali lendo Robinson Crusoe. Que coisa mais sensacional, mais bela, mais bem feita, mais linda, que privilégio. Ele sente isso agora, não naquela época. Então ele fala, é como o Fernando Pessoa diria: fui feliz? Fui feliz naquele tempo agora, porque agora eu tenho consciência disso. Mas a vida sempre foi assim para todo mundo, só que esses caras conseguem ter essas frases fotográficas que guardam um sentimento, que guardam uma ideia, um conceito, uma beleza que poucos têm. Só os gênios conseguem pegar essas construções sintáticas que são bastante reveladoras. Nós sempre estamos vendo as coisas parcialmente. Nós estamos sempre vivendo as coisas do jeito que dá, mas quem consegue enxergar a vida, ou as pessoas, ou o mundo exatamente como ele é? Ninguém. Você tinha que ser perfeito para ver perfeitamente a vida. Você teria que ser Deus para ver perfeitamente um momento feliz. Por mais que nós sintamos alegria e felicidade, a nossa felicidade é bastante pequena diante de uma felicidade que nós poderemos um dia sentir, caso aumentemos a nossa consciência. Para ser feliz nessa época, depois, quando nós tivermos consciência maior ainda do que nós estamos sendo hoje. Isso nos dá uma ideia muito gostosa, ao mesmo tempo bastante reflexiva, e que sempre me pega na literatura, que é a seguinte: os melhores livros ainda esperam pelos melhores leitores. Pega essa ideia, vê se não tem aí no poema do Drummond. Os melhores livros ainda esperam pelos melhores leitores. Por quê? Porque se escreve uma grandiosa obra literária, mas quem vai ler? Pessoas imperfeitas, todos, eu também, todos nós, pessoas imperfeitas. Quem vai conseguir ler completamente o que está escrito? Ninguém. Então essas grandes obras, elas esperam ainda e vão esperar por muitos séculos e séculos e séculos, vão esperar por melhores leitores. Aliás, tudo está esperando por umas felicidades melhores, por umas felicidades maiores. Porque ninguém consegue viver as coisas hoje como poderiam ser vividas. Porque nós vivemos limitados. Nós sentimos limitadamente, nós vemos limitadamente, ouvimos limitadamente, tudo nós é limitado. Então também as grandes obras. Então, o que ele viveu naquela infância maravilhosa? Ele viveu um sentimento que ele pôde ter parte dele quando adulto, e aí ele registrou para nós esse poema chamado Infância. E você vê que o Drummond, ele escreveu, no primeiro poema desse livro, é aquele em que o poema de Sete Faces, que ele começa dizendo sobre a origem dele. Aquele que ele diz, um anjo torto desses que vivem na sombra, disse: vai Carlos ser gauche na vida, que fala da genética dele, é que ele é o primeiro poema. Esse aqui é o segundo, Infância. Então parece-me até que ele quer começar as coisas pelo começo, porque é o primeiro livro dele. E no primeiro poema ele fala da sua origem genética, e nesse segundo ele já vai falar da sua infância. Então
Então parece que ele quer ter uma ideia bastante legal, ele quer melhorar a concepção que ele tem de si mesmo. Ele quer completar uma ideia, um sentimento, e ele quer melhorar aquilo que ele sentiu noutros tempos. Ele quer guardar. E como é que a gente guarda sentimentos? Escrevendo poemas. E é isso que ele faz aqui nessa beleza, nessa obra-prima. Então, vê se isso que eu expliquei cabe aqui. Ó. Eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Ele não sabia, sabe agora. Mas já era, mas ele não sabia, sabe agora. E mesmo sabendo agora que a história dele era mais bonita que a de Robinson Crusoe, mesmo assim ainda há coisas que ele não sabe e que ele já viveu naquela infância. Mas ele precisa crescer mais ainda. Ou seja, o Drummond está nos dando uma ideia da nossa capacidade de ser mais feliz, da nossa potencialidade, melhor, da nossa potencialidade de ser mais feliz. Porque quanto maior nós tivermos consciência, quanto mais tivermos mais consciência, quanto mais conhecermos nós mesmos e a realidade em que vivemos, nós veremos coisas com melhores olhos. E aí nós sentiremos também com melhores sentimentos. Por quê? Porque nós temos um potencial incrível, que só depende do nosso conhecimento. Daí porque a literatura é essa história do pensamento humano. O quando a gente vai melhorando o nosso pensamento e nós vamos aperfeiçoando os nossos sentimentos e vamos registrando através dessas obras literárias. Legal, então? Foi bom? E a infância, Carlos Drummond de Andrade. Foi um prazer revê-los. Aquele abraço. Até o nosso próximo poema. Ou um romance. Ou uma novela. Ok? Até mais. Abraço.